salve, galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu, Thiago Zaninotti. E você está no podcast Raiz da Cellcoin, /Root. E essa é a nossa estreia aqui. E ao longo dessa temporada, dessa primeira temporada, a gente vai falar muito sobre os primórdios da internet, quando tudo era mato. E aí, Thiago, o que você tem a dizer? Olha, se você gosta de tecnologia, cybersecurity, hacking, tricô, crochê, você veio ao lugar certo. E quem embarca aqui na nossa estreia é uma super estrela, um empreendedor de mão cheia. Olha, eu já conheço ele de longa data e me parece ser o cara certo para começar com o pé direito esse podcast. Vamos lá. Ele é um empresário desde os 15 anos de idade, com experiência em diversos mercados. Participou e participa de soluções de open source no Brasil e de alguns movimentos de Open Finance e Open Banking. Alguns não, né? Vários, diversos. E olha que isso não é para qualquer um, hein? Ele é mestre em Engenharia da Computação pela USP, com MBA em Mercado de Capitais. E é um dos fundadores da Finance Stack, a primeira empresa da América Latina com as certificações de segurança global para Open Banking. Seja muito bem-vindo, Danilo Branco. Opa, obrigado Zaninotti, obrigado Meirinho. Tá aqui é muito legal porque é root de verdade. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, a gente teria nada de nada. De tricô também dá para falar um pouquinho, porque a gente até brinca um pouco em casa que eu tenho só 32 anos, mas parece que eu tenho 60. Já vendi carro antigo, já vendi carro de leilão, já tive loja de shopping vendendo games, já vendi CD pirata na escola, já fiz um monte de coisa. Desde criancinha. Até linha de telefone eu já vendi também. É um dos nossos, hein? Dos nossos. Então é uma gratidão estar aqui com vocês e, pô, legal pra caramba. E é bem root mesmo, todos esses assuntos. Então vamos deixar o clima mais root ainda. Boa. Pode ser? Claro. Como que o open source ajudou a disseminar o Open Finance no Brasil? Cara, acho que primeiro de tudo, o open source, ele tem o significado de comunidade. Então quando você fala assim, vou fazer um negócio open source, basicamente você está falando o seguinte, vou dividir um pouco do que eu sei. Esse é o grande feeling, né, das coisas. E quando a gente olha para o Open Finance, nada mais é do que o seguinte: se você olhar, por exemplo, sei lá, para os Estados Unidos hoje, que ele diz que tem lá o Open Bank, Open Finance, é uma coisa fechada, é uma empresa que está dominando. Qual que é a diferença de um movimento desse como o do Brasil? Poxa, está todo mundo em pé de igualdade. Então, quando você fala de um movimento open, como é o open source, você coloca todo mundo em pé de igualdade e se diferencia quem faz um trabalho em cima daquilo. Então, essa é a grande impulsão dos modelos open. Agora, tem uma pergunta para você. Quando a gente fala open source, a comunidade já pensa logo naquela montanha de hackings. Red Hat, Debian. Junta programador, hacker, o cara tá na Finlândia, o cara tá na Alemanha, em todo lugar. Aquela colaboração, gente que quer tudo, menos vamos dizer, todas aquelas ideias do capitalismo tradicional. Como isso se mistura com algo como o banking, que é tão tradicional? Quer dizer, trazer o open source, trazer o open banking, o que é o benefício de cada um desses lados, né? Quando a gente pensa assim na questão da comunidade. Boa. Assim, são duas camadas, né? Quando você fala assim da camada que quer tirar uma grana, digamos assim, é uma turma. Mas você tem uma outra camada, hoje no WhatsApp, a gente tem um grupo lá de Open Finance com mais de 300 pessoas. E essas 300 pessoas, elas não estão se importando se vai dar mais lucro, menos lucro, receita ou fora de receita. O que eles estão se importando realmente é, poxa, como que a gente pode se ajudar para construir um negócio legal? E quando você vê essas pessoas, então, muito parecido, vamos fazer o hacking do sistema financeiro para quê? Para que as pessoas tenham um serviço melhor. Né? Não é uma questão de você ter mais ou menos lucro, é uma questão de realmente melhorar o serviço bancário. Lógico. Então, é meio que a mesma composição, não é... Aí a parte de tecnologia é um pouco mais complexa, porque aí você vai somar o cara que sabe fazer um hack, ou você vai somar o cara que sabe de rede, o cara que sabe de cloud, mas você vai ter que chamar também o cara que sabe de crédito, o cara que sabe de investimento, o cara que sabe de conta corrente. Então você vai juntar um monte de gente, de vários conhecimentos diversos, de vários pensamentos, colocar todo mundo numa sala e falar, poxa, agora vamos sair com esse negócio pra frente. É o clima de root, é o clima de hacking com o sistema financeiro. Perfeito. E Danilo, você já teve vivência rica na Nativity, no Bradesco. E o que você vê em termos de segurança no Open Finance? Como que tá isso hoje? Que a gente pega o clima root do negócio, né, que é o hacking, aquela coisa raiz mesmo, e o Open Banking. É seguro? E aí eu só queria temperar uma coisa. Quando a gente fala em Open, todo mundo fica
Porra, open significa que o cara tá aberto, né? O sistema bancário tá aberto. O que isso significa para um sistema tradicional, como um banco que sempre foi fechado, regulado, versus o paradigma do open, do aberto? Dividindo então em duas partes. A primeira é que é exatamente isso da segurança da parte complicada. Se tem uma coisa que todo mundo sofreu e ainda sofre, é a parte de segurança. Então, assim, hoje no Brasil é utilizado um modelo que é o modelo FAP, que é o Financial Grade API. Esse modelo FAP foi preconizado lá fora, no UK, basicamente, por volta de 2016. Foi quando ele saiu, o primeiro modelo. Para fazer um contraponto aqui, isso daí é como se fosse falar um pouco do HTTPS. Então, sei lá, o HTTPS fala o que deve ter para dar o protocolo. O FAP também fala o que deve ter para montar o protocolo do FAP. E esse protocolo já evoluiu, inclusive. Hoje a gente já está com o FAP 2. Ele é muito denso. Então, assim, esse protocolo, ele é a junção de vários conhecimentos técnicos, não é só um. Então, você tem que saber desde como fechar um certificado mútuo, você tem que saber como que fecha um HTTPS, como que você vai transportar um token, como que você abre token, como que você embaralha token, como que você trabalha com JWTs, assinar JWTs, parte de assinatura síncrona, assíncrona. Então, tudo isso é uma composição grande. Acho que o que mais me deu base para isso é que realmente na faculdade eu fiz FATEC e fiz FATEC para segurança da informação. Então hoje eu falo que uma das coisas mais inúteis que eu sei é fazer o cálculo de RSA na mão. Mas eu só consigo fazer com 1 byte, né? Hoje a gente... Não, quer dizer, com 1 bit. Que é o máximo que eu consigo fazer em mais ou menos 2 horas. E hoje a gente tá falando de mais ou menos 2048, 4086 bytes. Então, assim... em alguns milésimos, né? Em alguns milésimos. Então, eu ia demorar um pouquinho para abrir a mensagem. Mas eu acho que quando você pega isso, você entende a profundidade do negócio. E aí, linkando com o que o Zaninotti falou, não é aberto, não é qualquer um. Muito pelo contrário, eu acho que uma das coisas que ninguém tá aproveitando é a parte aberta. Porque sabe uma coisa que eu não vejo, por exemplo? Por que o Waze não tem a localização de todas as agências bancárias? Ele podia puxar simplesmente pelas APIs abertas, que é pública. Sem exigir nenhuma autenticação, já tá lá. Exato. Uma outra coisa, a gente vê pouquíssimos comparadores de taxa bem elaborados em real time. Pô, mas por quê? Tá aberto. Né? Então, assim, isso sim, tá tudo aberto. Que é o que você já entra no site de qualquer banco, você vê lá onde o cara tem agência, qual que é a taxa do crédito, qual que é a taxa do cartão, qual que é a taxa de investimento e tudo mais. Só que aí, quando você entra para dentro, que é quando você fala do cliente, aí tudo muda. Aí a segurança é outra. E principalmente, qual que é o intuito da parte de segurança? Fazer com que ninguém ali naquele meio tenha acesso à sua senha. Hoje o maior problema dos sistemas abertos não regulados, dos open banks antigos, a forma antiga de se fazer, não estou falando que não foi necessário, foi bem necessário para que tudo nascesse, mas é você tocar na senha do cliente. Então hoje você não toca mais na senha do cliente. Você sabe que o Zaninotti é o Zaninotti, só que em nenhum momento eu sei a senha do Zaninotti, eu vou lá no banco que ele tem conta e trago os dados dele para cá com total segurança, sabendo que é ele e sem ter acesso à informação confidencial dele. Agora, só uma curiosidade, né? O conceito open nasceu da onde? E como que o Banco Central efetivamente partiu para esse caminho aqui no Brasil? Qual foi a raiz do Open Finance, do Open Bank no Brasil? Como que o Banco Central ajudou? Como que as associações ajudaram? Quem são vocês? Pô, acho que primeiro pegando assim, no UK, o Open Banking, no começo, ele era só uma forma bonita de se falar uma coisa que era regulamentada, né? Falando no UK, foi a promulgação da lei do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados, que culminou no PSD, que era o Payment Services, né? Então, assim, lá o que eles fizeram? Então, os bancos precisavam cumprir uma regulação de proteção de dados. E a regulação de proteção de dados, ela tem o intuito de você poder levar o seu dado para onde você quiser, porque você é dono dele. E aí veio o PSD2, que foi a evolução disso, que você poderia transportar entre os bancos. E é bom dizer, Danilo, que na Europa você tinha um desafio maior, que eram várias jurisdições ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você tinha Portugal, Espanha, Inglaterra, e você tinha esse conceito da abertura como uma forma de integrar os Estados-membros, né? Exato. Ainda tem o desafio não parou, porque cada país tem o seu banco central, cada país tem a sua velocidade. O UK foi quem avançou mais rápido, né? Só que aí o Banco Central, eu não sei se... Eu posso errar aqui mais ou menos o ano, mas eu acredito que foi
por volta de 2017 ou 2016, teve até um caso emblemático no Brasil, que a Guia Bolso já prestava o serviço de pegar dados de conta e o Bradesco processou a Guia Bolso. Isso é público, tá em jornal, né? E o Bradesco entrou com uma ação contra a Guia Bolso para que não permitisse ela fazer isso, porque ela tinha acesso à senha do cliente. No fim, qual foi o entendimento de jurisprudência nesse caso? Cara, se eu dei a minha senha por minha conta e risco, e eu fiz isso sem ninguém me coagir nem nada, por minha vontade, então beleza. Então, em nenhum momento o tribunal falou que seria proibido. Só que aí os bancos começaram a fazer mecanismos para barrar. Para prevenir. Não só prevenir, mas também evitar fraude. Mas aí você vê as telas mudando a todo momento, que quebra aqueles crawlers, né? Então, para quem conhece isso, os crawlers são robôs que leem tela, que vão colocando os dados. Fazem a raspagem dos dados, né? E raspam os dados. E aí o que os bancos começaram a fazer? Fazer um dinamismo nas telas de autenticação que quebrava todos os crawlers. Na prática, a gente brinca que o Open Bank começou lá atrás, quando você ia na Casas Bahia e apresentava, e eles pediam já o seu imposto de renda, né? Então você já colocava ele impresso, pegava no PDF. Os dados são nossos. Não, e não só isso. Eu sou dono do meu dado. Eu comprei um apartamento, o meu primeiro apartamento, acho que eu comprei foi, sei lá, meados de 2016, por aí. E eu tive que fazer exatamente isso. Porque aí quem é empresário, então, é a pior coisa da vida. Quando você é empresário, você não quer mais nada, assim, você fala, nunca mais eu quero isso. O anonimato ficou para trás, né? E o pior é que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que pegar seus extratos de 3 meses. Não é igual quando você tem um registro CLT, que você tem aquele registro e minimamente o banco já assumia ali. Não, você não, sei lá, você é autônomo, você é empresário, então você tem que trazer o movimento dos últimos 3 meses. Então é uma invasão de privacidade, porque você tem que abrir todo o seu extrato bancário. E na prática você já fazia isso, já era uma solicitação e fazia de modo inseguro, né? Exato. Você imprimia, levava, às vezes esquecia o papel, né? O cara manda por e-mail, ele manda o PDF por e-mail. Quer dizer, o Open aqui, na verdade, é mais seguro, né? Exato. Não, exato. Ele não só é seguro, como ele cria uma camada igualitária. Eu acho que esse é o grande ponto. E você acha que o Banco Central teve o papel de protagonista nisso? Ou seja, os bancos estavam querendo, de certa maneira, proteger os dados dos clientes deles, e o Banco Central decidiu por conta de uma evolução que estava acontecendo no UK ou para regular realmente o mercado e abrir os dados? E o Banco Central entendeu que os dados eram dos clientes, não dos bancos. O que o Banco Central ele entendeu 2 coisas. Eu acho que a primeira, evitar os crawlers, porque tinha realmente um problema de segurança. E o segundo, realmente evitar esse protecionismo. Então, quando a gente fala do que o papel do Banco Central, e essa é a grande diferença do porquê que o Brasil passou à frente do UK recentemente, e a gente está muito mais avançado em termos de Open Finance, que já não fala-se mais bem que no Brasil, do que o UK, que foi quem nasceu com a ideia, porque o Banco Central tem uma agenda que é a agenda de competitividade. Então, assim, tudo isso nasceu no agenda BC hashtag. Então, no BC hashtag tinha o Pix. Aí, quando entrou o Pix, a gente viu a democratização dos pagamentos, que antes você pagava mais ou menos uns 3, 4 reais por TED. Agora você não paga nada como pessoa física para o Pix e é instantâneo. E aí logo depois veio o Open Finance. Só que aí o que o Banco Central falou? Eu também não vou definir esse negócio sozinho. Porque assim, ele sabia que a visão do prisma dele não seria completa. Aí foi onde ele chamou todas as casas, todas as associações. Então participa associações de bancos, de cooperativa, bancos menores, fintechs, a sociedade como um todo, que é representada por um escritório de advocacia. Então tudo isso foi feito para sair com o modelo. E o Banco Central só falou assim, só que você tem que só respeitar as datas. Que aí foi aonde muita gente teve... É onde todo mundo começa a ficar meio alvoroçado, porque o Banco Central fala, essa data tem que estar. Aí a parte de tecnologia é a parte que mais sofre. E como é que foi isso? Do Banco Central falar, galera, vamos organizar a casa aqui. Quanto tempo demorou? Como que foi isso? Até porque, até antes desse ponto, isso é legal você, talvez nessa pergunta, falar. Porque na Inglaterra, os 14 bancos incumbentes foram convocados com pouca participação na discussão, né? Foi meio top-down, assim. Foi top-down, né? E aqui no Brasil, o Banco Central teve esse movimento, chamou a turma, né? E como o Meirinho falou, quer dizer, vamos lá, vamos sentar e vamos resolver isso, né? Como é que você compararia o movimento lá e o que a gente teve de benefício aqui no movimento mais open? A loucura aqui foi o seguinte...
como o Zenotti pegou, né? Existe uma regulação chamada regulação prudencial que fala quem são os maiores bancos do Brasil, né? E aí existem os maiores que são uma categoria chamada S1 e S2, que basicamente é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa e assim por diante. Os grandes. São os maiores. Esses maiores eram obrigados a entrar. Então eles tinham que fazer. Qual foi o grande alvoroço dentro do ecossistema? Existia uma tecnologia de base complexa, que era principalmente a parte de segurança do FAP. Existia um movimento que para nós não era muito normal, que era essa questão do consentimento, porque isso casou com a entrada da LGPD. Se você for ver o brasileiro, ele meio que olhava, ele não sabe exatamente o que significa um consentimento, né? Então, quando você tá, por exemplo, sei lá, às vezes você vai num lugar que vai tirar foto e alguém fala assim, você consente em usar a sua imagem. A gente não tinha muito esse conhecimento do que é um consentimento. E aí, mais do que isso, como que você faz a gestão disso para eu ter certeza que o cara... Então, assim, era toda uma complexidade técnica e negócio. Então, era os dois andando juntos, a turma ficou bem maluca. Assim, e na verdade, eu até ligo isso com um pouco do porquê de existir o Open. Eu saí do banco que eu estava na época para fundar a Financetech justamente olhando esse movimento e vendo que os médios e os pequenos não iam ter chance, não ia ter lugar ao sol, porque era muito difícil fazer. E aí o pensamento nosso foi como que eu faço essa tecnologia ser mais barata e acessível para todo esse pessoal. E aí foi onde a gente entrou. E esse papel do Banco Central de dar essa participação... Escutar as vozes diferentes. Escutar as vozes faz com que uma cooperativa de crédito esteja em pé de igualdade com um dos maiores bancos do Brasil. Então existe realmente um conceito open source em cima da execução do nosso Open Finance aqui? Existe. Não só existe, como ela é pujante, ela cresce. Então cada vez mais eu vejo a comunidade crescer. Existe agora um outro movimento que... não tá tão open, mas se tudo der certo, a gente queria que isso fosse mais aberto, que é a partir do CBDC, do Real Digital, que é um grupo de trabalho da Febraban com o Banco Central, mas, poxa, quantas pessoas não podem ajudar a definir a blockchain? Mas é só porque é uma questão que a blockchain, o Banco Central quer fazer a blockchain dele e tudo mais, mas depois você vai ver esse movimento crescer e vai ser um open em cima de uma stablecoin, né? Então vai ser um negócio bem root. E o Open Movimento? E Open Health, Open Insurance, Open Investments, faz parte do conceito? É uma realidade já ou está sendo construído? Um dia a gente vai ter isso? O Insurance já é 100% verdade. As seguradoras já têm o ecossistema. E, inclusive, aí aqui pegando, tem uma normativa, né? Tem uma portaria do Conselho Monetário que ele na verdade, ele obriga que os dois sejam convergidos até o fim desse ano. Então, o Finance, que é o antigo banking, com as seguradoras precisam convergir até o fim do ano. E no Finance, agora está entrando justamente os produtos de investimento e crédito. Isso vai ajudar, sabe aquele negócio aquelas propagandas que recebe CDB de 200% de rendimento? E aí o cara faz uma pegadinha, o CDB rende por 3, 4 meses e depois para. R$1.000, E é R$1.000 e depois para. Então você vai poder ver a posição desses clientes lá nessas corretoras e se você tiver uma oferta melhor, você vai poder pedir fazer a portabilidade dele, mostrar suas ofertas e melhorar a vida dele, basicamente. Quando a gente sai desse universo falando de health, energia é um negócio que mudaria o jogo. O tipo? Tipo o Open Energy por causa do mercado livre de energia. Perfeito. Hoje a gente utiliza mercado cativo, né? Então é energia cativa. A cativa você tem um preço travado. Mas diz o quê? Distribuição de painel solar e você consegue vender o excedente? Não, mas imagina que você consegue vender o seu excedente para A ou para B. Você decide para quem você vai vender o seu excedente. Hoje isso é travado, isso não tem como. Por trás do mercado livre de energia, inclusive, que não é acessível para pessoa física, vai ser, né? Tá lá no Ministério de Energia, mas assim, só para ter uma ideia, hoje uma grande fábrica que gera muita energia e devolve isso para a rede, ele devolve a um preço fixo. O que acontece o que a concessionária faz? Ela pega isso a preço fixo, joga em contratos de energia futuro no mercado financeiro. Então é uma engenharia econômica para ele receber um spread em cima da energia que você votou. Mas por que esse spread não está para o cliente?
No fim, ele vendeu para a concessionária a 10 centavos, a concessionária vendeu para frente a 25 centavos. Ele sempre vai ficar com os 10 centavos, ela sempre vai ficar com os 15 e beleza. E ele nunca vai ter acesso a isso. Mas por que ele não pode, por exemplo, ir para outra concessionária que paga 15 centavos pelo excedente de energia? No fim, o Open é root. É root. Porque é a forma de você abrir, tirar o atravessador, melhorar as margens e trazer talvez mais benefícios para o consumidor final, né? Colocando talvez o valor na mão do consumidor final. E você acha que a gente pode dizer então que o Banco Central é root? É muito root, não é root, é muito root. É tanto que eu fico sempre surpreso. Falando até de alguns nomes, um nome específico, o Aristides. Eu tive a oportunidade de conhecer o Aristides. O Aristides é um cara fora da curva. É root. Ele é muito root. Ele conhece muito de tecnologia, conhece muito de regulação, conhece muito do mundo. Então, assim, o nosso Banco Central para mim, é o Banco Central mais forte do mundo. Porque a gente não fala só de um tema, a gente não está falando só de economia, a gente está falando da economia, a gente está falando da sociedade, está falando de evolução tecnológica, é muita coisa junto, não é uma coisa só. Então vamos lá, Danilo. Agora a gente tem um quadro aqui no programa que a gente faz um exercício de futurologia. Esse aqui é para apimentar um pouco a nossa conversa. Então a gente vai funcionar assim, ó. A gente vai falar alguns nomes e aí você vai dizer se é root ou se é ruim. Se for root e você quiser explicar, você explica. Se for ruim, você fala ruim. Se quiser também falar, pode falar. É isso aí, vamos lá. Fechado. Ativismo financeiro. Isso é root. Por quê? Pensando no Brasil, que você tem, primeiro, grande parte da população sem conhecimento financeiro. Né? Você sai da escola sabendo Bhaskara, mas você não sabe sabendo fazer o seu IR. Então, é complicado. A gente tem grande parte da população também sem saber fazer uma gestão de dinheiro pequena. E segundo, você tem muitas mães fazendo a gestão financeira dentro de casa. E culturalmente a gente tem uma cultura invertida, né? Em que os homens, em teoria, são vistos como os mantenedores, mas não. Os grandes mantenedores das famílias brasileiras são as mulheres. E são mulheres com filhos que muitas vezes não tiveram estudo. Então, sim, ativismo financeiro é levar a educação. Com certeza. Guru de finanças. Isso é ruim. Quer falar ou deixa pra lá? Não, isso é ruim, sabe por quê? Porque é aquilo, o que serve pra você não serve pra mim, cada um tem uma experiência, vide o risco, eu posso gostar de dólar futuro, você pode gostar de poupança. Então, Guru de finanças, você acha que funciona só em mercado que tá subindo? Não, o mercado que tá subindo funciona bem pra caramba, mas eu acho que esse é o problema. Você acaba seguindo lá, aí fica igual o Scarpa e o... No fundo é um influencer só, tomando o benefício do mercado, de um bull market, né? Exato. Bancos físicos. Root. Pra mim é root, porque eu até vou pegar uma notícia que eu vi, foi em Portugal. Teve uma cidade que não tinha mais banco físico. Aí alguns idosos entraram com uma ação. Porque assim, você não pode obrigar uma pessoa a se tornar digital. Eu acho que o físico pode mudar. E isso é muito importante. O físico não significa você ter aquela agência que tem uma catraca e tem uma pessoa parada. Não é isso. É você ter um lugar para ir. Correspondentes bancários. Correspondente bancário. E nessa linha você vê, né? Fazendo um parênteses aqui, a Suíça... Os suíços se juntaram agora para colocar na Constituição direito ao acesso à moeda física. Perfeito. Porque assim, eu acho que existe uma coisa... a gente pode mudar a forma do físico, mas o físico ele é importante. Quando a gente fala de banco, por exemplo, no Brasil... e eu já tive a oportunidade de ir lá em Paraisópolis. Paraisópolis tem a moeda social lá dentro de Paraisópolis. E o que são as agências bancárias? São os mercados, são as pequenas lojinhas. Então, tudo isso vira um ponto físico. Então, por isso que banco físico ele é desconstruído da forma com que a gente conhecia, mas eu acho que é root, sim, é root. Pai rico, pai pobre. É root, mas é um root / take care, né? Então você tem que dar um comando lá, cuidado. Eu acho que o cuidado é só assim, é um super livro, eu acho que é uma forma de se pensar, só que é uma forma de se pensar que você tem que abstrair para sua realidade. Então se você não tiver um background de conhecimento, o livro em si parece só um livro de autoajuda e você não extrai muito dele.
Reality shows de empreendedorismo. Isso é muito ruim. Isso não é ruim, isso é muito ruim. Empreendedor de palco. Cara, é isso. Por que isso pra mim é ruim? Eu acho que porque ninguém conta a história por trás, né? Primeiro que ninguém conta que às vezes, eu falo isso, né? Nada contra quem é herdeiro, mas ninguém conta quem herdou alguma coisa. Ninguém conta quem já nasceu com alguns contatos. Eu falo isso por mim hoje, né? A gente, por exemplo, é muito diferente eu aos 32 anos empreendendo, eu aos 21 anos empreendendo. E ninguém conta essa história que é feita. E aí quando você vai lá para um reality show, e aí você tá lá no Shark Tank, seja lá o que for, aí, parece que tudo é fácil. Mas é igual o jogador de futebol. Cara, empreendedorismo, você tem 10 mil pessoas empreendendo, 2 vão pra frente. É igual o negócio do unicórnio. Não, vai virar um unicórnio. Cara, virar um unicórnio às vezes é a pior coisa que pode acontecer, né? O Will Work, a história do pessoal do Will Work é bem interessante, né? A série do Netflix. E aí mostra isso. Pra mim é isso. E aí o reality show de empreendedorismo é hoje TV, né? o famoso vice-track. É o vice-track. É o cara que é vice-track. É o cara que fez uma faculdade de ponta, foi para os Estados Unidos, voltou, às vezes não entrega. Às vezes entrega muito. Não vou falar que... Não, tem muita gente que entrega. Sem generalizar, né? Sem generalizar. Mas eu já peguei fintech, já peguei solução que... Nossa, isso aqui é o próximo unicórnio. Aí você olha e fala assim... Dá um comando para mim, né? Abre... Que eu lembro que eu falei pro cara assim, eu falei assim, cara, assim, não preciso ver tela. Abre pra minha máquina, deixa eu ver o que tá rodando lá dentro. Tipo, só quero ver o serviço da máquina. Não consigo acessar. Opa. Aí não é root, por isso que é ruim. Podcast de finanças. Esse eu acho root. Porque eu acho que é uma forma fácil de você falar sobre um assunto que às vezes é difícil, igual a gente falou sobre Open Finance. Às vezes é um monte de sopa de letrinhas e aí você senta como pessoal, começa a falar isso de uma forma mais leve e você dissemina informação mais fácil do que seria numa aula formal. É o ativismo financeiro. E aí eu acho que ele combina. E sem contar que você pode fazer isso enquanto tá correndo na esteira, né? Isso. Você pode escutar, não só isso, mas você pode... eu acho que o áudio hoje ele tem uma importância, né? Para quem vive em São Paulo, então com 1h30 de trânsito é a melhor coisa que tem. E para finalizar aqui, Banco Central. Banco Central é muito root. Muito root. É só para deixar carimbado. Eu sou fã do nosso Banco Central. Tem até um livro desse tamanho aqui, só que é de antes. Mas eu sou muito fã e eu realmente acho que é o melhor do mundo. Leia um pouco a história do Bob Fields, né? O Roberto Campos, o original, né? É uma história legal. Bem legal. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi Danilo Branco, o nosso mestre aqui do Open Finance, veio dar uma aula pra gente, falar e enriquecer esse tópico aqui dentro do Root. Bom, valeu demais, Danilo, pela sua participação, pelo papo aqui, foi muito legal. E onde a galera Root te encontra na internet? Bom, no LinkedIn, muito fácil, só colocar igual Root, né? Só que Danilo Branco. Vai me encontrar lá, eu escrevo sobre várias coisas, então pode me mandar uma mensagem, eu sempre vou dar uma respondida. E aí pelos eventos da vida aí, a gente tem alguns pela frente, acho que a gente vai estar por aí no Febrabantec, Web Summit, tem alguns aí para se encontrar. E só marcar o café também, aparecer lá, que a gente gosta de receber gente. Muito obrigado, Danilo. Você é root. Eu sou. Pra cacete. E vocês também. É isso aí. Eu que agradeço, foi show de bola, parabéns. E esse tipo de programa que é bom pra gente falar sobre tudo que a gente faz, né? E tem muita coisa boa que a gente faz e é legal de falar sempre. A gente agradece demais a presença do Danilo aqui. E antes de dar um tchau, eu faço um convite pra vocês. Curta, compartilhe, comente e siga a gente. E fiquem ligados, porque em breve voltaremos com mais um convidado especial. É um tema que vai interessar todo mundo. Cultura de produtos e marcas. Exatamente. Nos ultrassônicos dos tempos. Forte abraço e até lá.